Evangelho de Mateus, capítulo 28. Vamos colocar de pé para a leitura do Evangelho. Os versículos 1 a 10. Diz assim o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, e de avisar a meus irmãos que se dirijam à Galileia, e lá me verão. Bendito seja o Senhor por sua palavra. A igreja pode assentar-se. Vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus mais uma vez. Senhor, é maravilhoso ler a Tua palavra. Ela nos conforta, ela nos alegra, ela nos exorta, ela nos ensina. Por isso, neste momento, nós te rogamos, fala conosco, dá-nos discernimento da Tua palavra, para que possamos, Senhor Deus, te servir melhor. É o que te pedimos, em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Quando eu era pequeno, eu passei uma parte da infância, início da adolescência, numa cidade de Minas Gerais chamada Congonhas do Campo. O Rony conhece. E lá eu estudava numa escola que ficava ao lado de um cemitério. E certa vez, já conhece? Eu estou repetindo demais as minhas histórias, Delaine. Marli já disse que ouviu. Conta ou não? Então eu vou contar para aqueles que não ouviram ainda. Tinha um cemitério ao lado da escola. E correu um boato na cidade, naquela época era uma cidade pequena, hoje é uma cidade bem grande, mas era uma cidade pequena, de que uma pessoa havia sido sepultada com joias. Alguém havia falado e alguém que ouviu falou: opa, vou lá. E o túmulo foi violado. Quebraram o túmulo para tirarem as supostas joias. Eu não sei se havia mesmo joias lá. Mas a cidade ficou em polvorosa. Alguém destruiu um túmulo para roubar. E a gente que estudava bem ao lado descobriu que havia um túmulo aberto. E a gente que era junior na época falou: opa, dá para dar uma olhada no que tem lá dentro. E foi o que a gente fez. A escola toda ficou assim, sabe, agitada. Eu vou te contar uma verdade. Eu bem que não queria muito ir lá, não. Você sabe, era quaresma. Em Minas Gerais, quaresma é coisa séria. Tem uma série de histórias na quaresma. Mas a turma toda estava indo. Pegava mal não ir. E eu fui também. E fui até lá. E foi aquele monte de alunos, fomos chegando perto do túmulo e, de fato, o túmulo estava quebrado, o caixão estava rompido e a gente conseguia ver o que tinha lá dentro. Ossos.
apenas ossos. Mas eu não esqueci até o dia de hoje, porque foi a primeira vez que eu havia ido a um cemitério e vi como a morte era feia. Era dura, era bem triste. Era daqueles túmulos que tinham uma foto da pessoa, sabe? Aqueles túmulos que tem uma foto da pessoa. E era uma mulher, e na foto estava bem vestida, bem posta, sabe? Aquelas fotozinhas redondas. E ali, naquilo que eu estava vendo, nada lembrava aquela pessoa. Aquela mulher que fora amada, que tinha uma família, que certamente tinha sonhos, planos. O que restara ali não se parecia com nada do que aquela pessoa fora um dia. Eu mesmo sendo bem jovem, fiquei bem impressionado. E para te ser sincero, eu pensei assim, nunca mais eu volto a um cemitério. Mal sabia eu que seria pastor e de vez em quando teria que voltar para lá. Mas a realidade da morte, ela é bem dura e ela não é bonita mesmo. Sabe? Ali a gente está de frente a uma situação, uma realidade muito difícil. A pessoa que ali está não vai mais conviver com ninguém, não tem mais abraços, não tem mais sorrisos, não tem mais piadas, não tem mais aquela comidinha, não tem mais os encontros. Tudo cessou ali. E nesse momento, você se dá conta, naquele momento em que o corpo jaz na sepultura, você se dá conta que verdadeiramente não vai ver mais aquele alguém. Nós acabamos de ler um texto do Evangelho de Mateus, e como você sabe, a gente ainda está no tempo da Páscoa, e a gente ainda vai falar um pouco sobre esses textos dos relatos da ressurreição. O relato daqui de Mateus é bem interessante. Você mais uma vez vê as mulheres, como a gente já tinha visto, já no domingo passado, as mulheres que vão ao túmulo. Novamente, elas vão ao túmulo, só que no relato de Mateus nós temos algo bem interessante. As mulheres vão ao túmulo de madrugada, as coisas continuam como sempre, mas nós temos um anjo que aparece. Veja bem, imagine a cena. As mulheres vão ao túmulo e quando chegam lá, um anjo aparece. O texto diz que há um terremoto, isso é características de teofania, nós falamos um pouco disso hoje na aula de escola bíblica dominical. Teofania é o momento da manifestação de Deus e tem coisas que dizem que Deus está ali. Fumaça, relâmpago, trovão, terremoto, vento, tudo isso diz que Deus está ali. A gente viu isso no texto do batismo de Jesus, quando os céus se abrem, a pomba desce e Deus fala. Aqui é o anjo que desce e há um terremoto. A pedra é removida, retirada, ele assenta-se sobre a pedra. E há dois elementos que a gente ainda não tinha visto. Nós temos dois guardas. Um texto anterior a esse, no capítulo 27, nós vamos ver os líderes religiosos judaicos confabulando com Pilatos e falando, olha, coloca dois guardas lá pelo menos, porque senão eles vão roubar o corpo e falar que esse Jesus ressuscitou. Olha, vai ser um problema muito pior. Então coloca dois guardas lá, porque é bem melhor prevenir do que remediar. E aqueles dois guardas estão lá. E o texto diz que quando o anjo desce, lá acontece o terremoto, eles ficam como que estivessem mortos. Eu imagino assim, meio que desmaiados, sabe? Espavoridos, usando a palavra do texto, totalmente absortos naquela situação incomum. E o texto vai dizer que o anjo começa a falar com as mulheres. Olha, eu sei que vocês vieram atrás de Jesus que foi crucificado. Eu vou dar uma notícia para vocês. Ele ressuscitou. É a síntese da mensagem cristã. Ele ressuscitou. Ele não está aqui, o túmulo está vazio. O apóstolo Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Nós estamos aqui hoje porque Cristo ressuscitou. E nós, claro, celebramos a Páscoa no domingo passado,
mas toda semana, todo domingo é Páscoa cristã. Todo domingo nós celebramos o Cristo ressurreto. É claro que a gente tem uma data no calendário que vai organizar e sistematizar todas essas questões. Mas, para o cristão, todo domingo é domingo de Páscoa, porque todo domingo nós celebramos o Cristo vivo e ressurreto. E ele diz às mulheres, olha, vá lá, vá dizer aos discípulos, conte a eles o que aconteceu, vá encontrá-los na Galileia. Mas algo ainda melhor acontece. O texto vai dizer no seu final, eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não temas, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Elas encontraram Jesus vivo. Veja bem, que maravilha, que coisa extraordinária. As mulheres saíram para ir ao túmulo. Encontram Jesus vivo. É maravilhoso. O texto é maravilhoso, cheio de coisas para pensar. Mas é claro, nós vamos pensar em algumas coisas. A primeira coisa que eu quero pensar com vocês nesta manhã é sobre aquelas mulheres indo ao túmulo. Como já disse, túmulo não é algo bom de se ver. A morte não é bela. A sepultura é muito dura. Aquelas mulheres sabiam que não havia possibilidade de mudança naquela situação. Elas não foram lá pensando em encontrar Jesus vivo, não. Elas já sabiam que ele estava morto. Aquelas mulheres acompanharam a crucificação, viram o corpo ser retirado, levado para a preparação, sepultado. Elas estavam lá com um sofrimento, com profunda tristeza, mas a raiz dessa ação era que elas amavam Jesus. Elas amavam Jesus de tal forma que estavam dispostas a ir à sepultura, mesmo sabendo que aquilo não seria mudado, mesmo sabendo que seria mais um momento de dor e sofrimento, mesmo sabendo que encontrariam a realidade triste e dura da morte. Ainda assim, por amor a Jesus, elas foram ao sepulcro. Amor. Amor hoje que eu tenho às vezes a sensação, e pode ser apenas minha, de que é uma palavra bem desgastada, sabe? Você usa para várias coisas. Você come um hambúrguer, eu adoro esse hambúrguer. Ai, como eu amo comer batata. Eu amo comer pizza. Aí você prefere pizza ou churrasco? Ah, churrasco é melhor, né? Não que o pastor só pense em comida. Sabe? Às vezes a gente confunde amor com desejo. Pensa que amor e desejo são a mesma coisa. A gente confunde com admiração. A gente admira alguém, admira alguma coisa, e às vezes acha que é amor. A gente confunde amor com utilitarismo. A gente só quer usar, usufruir, retirar tudo que a gente deseja e acha que isso é amor. Amor é algo muito mais profundo, algo muito maior. A Bíblia nos ensina que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho ao mundo para que nos desse a vida eterna. Jesus Cristo nos amou de tal forma que foi à cruz, ao Calvário, morrer por nós. Aquelas mulheres amavam Jesus de tal forma que enfrentaram a realidade dura da morte, para ter mais um pouco de Jesus, mesmo que fosse através da pedra. E a gente vive esse tempo que amor, além de ser uma palavra um tanto quanto desgastada, pelo menos na minha
análise, a gente tem dificuldade de entender o que é amar a Deus. A gente vive um tempo que a gente não quer se sacrificar, e amor é sacrifício. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê. A gente tem dificuldade de colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Amar a Deus é fazer isso. Aquelas mulheres saíram de madrugadas, com o coração extremamente abatido, e foram para o sepulcro. Foram para o sepulcro porque amavam, e mesmo cheias de dor, mesmo em profunda tristeza, elas queriam estar naquele lugar, porque queriam nem que fosse mais um pouco daqueles a quem elas amavam. E a gente tenta hoje parar com qualquer coisa que exija sacrifício, compromisso, tudo que exija algo mais de nós. Se for fácil, tudo bem. Se não, não quero mais me envolver. A igreja é até legal, mas dizimar e ofertar, Deus que me livre, nem pensar. Nossa, já vem o pastor falar de arrecadação. Misericórdia, eu não estou aqui para isso. Tem que se envolver com o trabalho, tem que participar das coisas, mas é engraçado que a gente promete tudo isso quando se torna membro. Você deve ter reparado, quando alguém vem se tornar membro da igreja, sustentar a igreja em oração, nas suas programações, com os seus recursos, com as suas capacidades e tal. Mas às vezes, por algum momento, a gente nem ama mais tanto assim. Porque a gente não quer se sacrificar, a gente não quer se envolver demais. Mas será que isso é amor de verdade? Aquelas mulheres amavam a Jesus de todo o coração. Estavam lá em todos os momentos, na crucificação e na ressurreição. Mulheres extraordinárias, corajosas, que amavam com todo o seu ser. Mas a gente quer amar com reservas às vezes. A gente ama até certo ponto. A gente ama até determinadas coisas. Se tiver que me sacrificar, não existe amor sem sacrifício. Você já devia saber disso. Não existe. A Bíblia já nos diz isso. O próprio Deus, por amar, enviou seu filho morrer na cruz em nosso lugar. Sacrifício. Abraão esperou um filho por muito tempo. Você conhece a história. E o seu filho foi pedido em sacrifício. Ele amava Isaac. Mas ele também estava disposto a sacrificá-lo, porque amava a Deus. É lógico que Deus não permitiu isso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus proverá. Mas Abraão amou a Deus com todo o seu coração e foi capaz de algo inimaginável por amar a Deus. Como eu e você amamos a Deus? Qual é o nosso amor pelo Senhor? Até onde nós estamos dispostos a ir por esse amor? Será que nós ficamos colocando divisas e limites? Eu até amo, mas... a igreja é muito boa, mas... A lição desta manhã, nesse texto, a primeira delas, é amar de todo o coração. É o que a Bíblia nos ensina. Amar ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e de toda a sua alma. Deus não aceita metade de amor, pedacinho de amor, 1/3 de amor. Eu vou amar Deus, mas só um pouquinho. Não se iluda. Ou você ama de todo o coração,
ou você não está amando o Senhor. Nós somos chamados a amar. E quando a gente ama, o extraordinário acontece. A gente vive aí querendo milagres, né? As pessoas normalmente precisam dos seus milagres, querem transformação na sua vida, mas isso acontece quando a gente ama a Deus de todo o coração. Aquelas mulheres saíram de madrugada, ainda escuro, para uma situação que era aparentemente insolúvel. Iam para o túmulo, não tinham expectativa de mudança naquela questão, mas chegaram lá. A primeira coisa que acontece no relato de Mateus é um terremoto e o anjo desce. Ele remove a terra, a pedra. Imaginem bem, tentem ver pela ótica daquelas mulheres. Saíram para chorar mais. Profunda tristeza, dor. Vamos ao sepulcro, ficar mais um pouco lá. Vamos lamentar a morte do nosso Senhor. E elas chegam e, de repente, a terra treme. O anjo desce, a pedra é removida. E elas ouvem: olha só, eu sei que vocês procuram Jesus, o crucificado, mas ele não está aqui, ele ressuscitou. Veja bem, olha o fruto do amor que elas tinham a Jesus. Se não fosse o amor, elas não teriam ido ao sepulcro. Se elas não fossem ao sepulcro, elas não teriam tido essa experiência maravilhosa com Deus. A terra tremeu, o anjo desceu, a pedra foi removida, e elas ouviram que Cristo estava vivo. O extraordinário, sobrenatural, aconteceu porque elas amavam. E você pensa que é diferente conosco? Negativo. Quando a gente ama o Senhor de todo o nosso coração, quando a gente se dedica ao seu reino de verdade, nós vemos o extraordinário de Deus. Nós vemos o sobrenatural acontecer, a mão do Senhor se mover em nosso favor, situações difíceis sendo transformadas, milagres acontecendo, porque nós amamos a Deus. É fato que temos falhas? É claro, nós sabemos disso. É verdade que somos limitados? Infelizmente somos. Mas isso não impede que Deus haja. Não impede que Deus se manifeste na nossa vida. Aquelas mulheres vão ao sepulcro, sabem que a pedra imensa estará fechando a caverna onde o corpo está. Mas o anjo desce, Deus se manifesta. A situação muda, o extraordinário acontece. E eu repito, aconteceu porque elas amavam a Jesus. Às vezes nós queremos que o extraordinário aconteça. Às vezes a gente fica aí sentado nos bancos da igreja: é hoje que Deus vai falar algo comigo e vai mudar tal situação. É hoje que as coisas vão ser diferentes. Mas a gente ainda não entendeu que precisamos amar. Amar de todo o coração. Não ser apenas aparentes espectadores do que acontece. É se envolver no reino de Deus. Sabe? É colocar tudo de si naquilo que é concernente à pregação do Evangelho. É trabalhar na seara do Senhor e ver nisso um privilégio. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É um privilégio. Eu e você somos capazes de saber que Cristo ressuscitou. A cena é maravilhosa, veja bem.
O anjo desce, coloca-se assentado em cima da pedra. Logo abaixo, nós temos os soldados espavoridos como se estivessem mortos. É o contraste perfeito. O anjo anuncia a vida, a vitória da vida sobre a morte, e temos os poderes que tentaram matar e manter morto Cristo, derrubados, caídos, como que mortos. O anjo representa o poder de Deus que transforma a morte em vida. Os soldados manifestam que os poderes humanos foram derrotados. Nem a morte, nem o pecado, nem um conluio humano, nem as manifestações de ódio puderam conter o Cristo vivo. Aquelas mulheres amaram a Deus de tal forma, a Cristo de tal maneira, que puderam ver tudo isso. Tudo isso. Se você deseja ver o extraordinário de Deus, se você deseja ver a manifestação da boa mão do Senhor, o sobrenatural acontecer, ame de todo o coração ao Senhor. Busque cada dia mais amá-lo. Coloque-se à disposição dele. Nós vemos já encerrando o texto, nós vemos que o próprio Cristo aparece. Aquelas mulheres, veja bem, muito mais do que o anjo falando, muito mais do que a pedra sendo removida, muito mais do que os soldados caídos, o próprio Cristo aparece e fala com elas. Olha, elas saíram para chorar, para encontrar uma realidade que para elas era imutável, insolúvel. E agora, não somente o anjo falou, não somente a pedra foi removida, não somente os soldados caíram, mas Jesus veio até elas. Veja a manifestação. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciar aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Que alegria! Veja bem, olha só que coisa extraordinária! Não somente o anjo, não somente a pedra, mas o próprio Cristo veio até nós. Vamos abraçá-lo, vamos adorá-lo. Ele é o nosso Senhor. O Cristo vivo, possível de ser tocado novamente. Que extraordinário! E elas recebem uma missão. Vão contar. Eu vou encontrá-los lá na Galileia. Vão falar. É a minha missão e a sua missão. Contar desse Cristo vivo. Para isso nós temos que amá-lo de todo o coração. Para isso nós temos que estar dispostos a viver o extraordinário de Deus. Nós temos que estar dispostos a nos envolver. Nós temos que estar dispostos a fazer o que for preciso para que esse Cristo seja pregado nos 4 cantos do planeta. É minha responsabilidade e sua também. Chamados e comissionados pelo Senhor. Você conhece o final do texto do capítulo 28. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu e você, comissionados, chamados a pregar e testemunhar que Cristo está vivo. Isso não é apenas para um domingo do calendário, é para todos os dias de nossa semana. Com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa palavra, pregar, com o nosso envolvimento no reino do Senhor, pregar, com tudo que a gente pode fazer e aquilo que pode ser sacrificioso, aquilo que pode ser difícil, ainda assim fazer pelo nome do Senhor. Amar a Deus,
amar a Jesus de todo o coração. Esta é a palavra de Deus para nós hoje. Vamos amá-lo. Se nós o amarmos de todo o coração, nós veremos o extraordinário e o sobrenatural. E nós teremos alegria em adorá-lo e viver para ele, cumprindo assim a nossa missão de proclamar que Cristo vive e reina para sempre. Que Deus nos abençoe.